Olá pessoal, bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Vamos falar agora da função CE e da função CO. As duas funções são bem semelhantes, né? Por isso o vídeo falando das duas ao mesmo tempo. Lembrando que, se você já viu a função C simples, a função C composta, você já está apto a ver este vídeo. Mas se você ver só a função C simples, você já consegue fazer a função CE e CO. Não necessariamente você precisa ver o vídeo falando da função C composta ou aninhada. Então vamos dar uma olhada aqui na nossa planilha para a gente ver como trabalhar com a função CE. Então vamos dar uma olhada aqui. A gente precisa analisar algumas condições. Então, por exemplo, a função CE, ela vai analisar ao mesmo tempo duas ou mais condições. E se as duas, no caso da função CE, se as duas condições analisadas forem verdadeiras, vai dar a resposta verdadeira. Caso uma das duas forem falsa, vai dar a resposta falsa. Isso aqui que a gente tem aqui, a gente chama de tabela verdade da função E. Então, vamos analisar as seguintes entradas. Então, se a primeira condição que eu estou analisando for verdadeira e a segunda condição que eu estou analisando for falsa, ele vai dar sempre resposta falsa. Então, se as duas entradas forem verdadeiras, lembrando que eu posso analisar mais de uma condição. Então, posso colocar mais, por exemplo, se tiver aqui verdadeiro, verdadeiro, falso, vai dar resposta falsa. Basta um ser falso, vai dar resposta falsa. Então, aqui, ó, falso, 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 falso. Verdadeiro, vai dar a resposta falsa. Então, a função CE, obrigatoriamente, as duas ou mais condições analisadas precisam ser verdadeira para ele dar a resposta verdadeira. Caso uma delas dê falso, vai dar a resposta falsa. Ao contrário da função OU, basta uma ser verdadeira que ele vai dar a resposta verdadeira. Então, analisando aqui, ó, se for verdadeiro, né? Primeira condição analisada verdadeira, segunda condição analisada for falsa, ele vai dar resposta verdadeira. Como eu falei, basta uma ser verdadeira e ele vai dar verdadeira. Então, se a primeira condição analisada for verdadeira e a segunda condição analisada for verdadeira, vai dar resposta verdadeira. Caso a primeira condição analisada for falsa, a segunda condição analisada for falsa, ele vai dar resposta falsa. Caso a primeira condição for falsa e a segunda condição for verdadeira, ele vai dar a resposta verdadeira. Então, aqui a gente tem as estruturas das funções. Então, igual C, seguida E, parênteses, condição 1, condição 2, 3, 4, quantas condições você quiser analisar. Então, as duas condições estão aqui para serem analisadas. Se as duas condições forem verdadeiras, ele vai dar a resposta verdadeira. Caso uma falhe, ele vai dar a resposta falsa. A função CO, eu só troquei o E pelo OU. O resto é igual, tá vendo? Então, condição 1, condição 2, condição 3. E aí, basta uma delas ser verdadeira, que ele vai dar a resposta verdadeira. Para ele dar a resposta falsa, as duas condições analisadas têm que ser falsas. Então, vamos meter a mão na massa e vamos ver como é que funciona a função CE e a função CO. Então, eu tenho aqui condições para ir à praia. Qual que é a condição para ir à praia? Que o feriado seja assim e que o clima esteja sol, ensolarado. Então vamos usar a função CE aqui para a gente ver como é que funciona.
Dá um zoom aqui para aumentar. Isso. Então, vamos lá. Igual C e sempre parênteses depois da função. Então, eu vou pegar a primeira condição aqui. Ó. Se o que tiver aqui for igual assim, como é texto, precisa estar entre aspas, ponto e vírgula. Vou para a próxima condição, o clima. Vou pegar aqui o clima. Se o que tiver aqui for igual a sol, fecha parênteses da função E, e a função C só é fechada por último. Então, ponto e vírgula, vou à praia. Então, é feriado? Sim. Tem sol? Sim. Então, vou à praia. Caso contrário, se um dos dois falhar, não é feriado ou não está sol, não favorável. Então, não vou à praia. Não vou à praia. E fecha a função C aqui no final. Então, tá aí. Ó. Seguindo a estrutura, tenho duas condições aqui sendo analisadas. Primeira condição, segunda condição. E as duas precisam ser verdadeiras para ele dar a resposta verdadeira. Caso uma das duas falhe, e falso, ele vai dar a resposta falsa. Então, dá um enter aqui para a gente ver o resultado disso daí. Então, vou à praia, por quê? Feriado, sim. O clima, sol. Então, aqui, ó, não vou, por quê? Aqui é verdadeiro e aqui já é falso. Então, uma falhou, já dá a resposta falsa. Então, as duas não é favorável. Tudo bem? Então, é isso. Bem simplesinho. Então, tem que fazer com calma para a gente ver o resultado aí. Para ter um bom aprendizado, tem que fazer com calma. Vamos ver uma outra situação. Eu tenho aqui a escalação de um time de basquete. Então, para ele ser escalado, ele tem que ser maior e tem que ter aí, por exemplo, mais de 1,70 de altura. Então vamos lá. Igual C e aí vamos lá, vamos pegar a idade dele. Se o que tiver aqui for maior ou igual a 18, e vírgula, agora vamos analisar a altura dele. Se a altura for maior ou igual a 1,70, vou fechar aqui o parênteses da função E, ponto e vírgula. Então, se ele for maior que 18, tiver mais de 1,70, escalado para o time. Escalado. Escalado para jogar no time. Jogar. Caso contrário, não escalado. Fechar aqui as aspas, fecha parênteses. Então, olha, detalhes que a gente não pode esquecer, né? Abriu aspas, fechou aspas, ponto e vírgula, abriu aspas, fechou aspas. Então, esses pequenos detalhes é importante não esquecer, porque vai dar erro na sua função se você esquecer alguma coisa, um ponto e vírgula, uma aspas, um fecha parênteses. Então, tem que, na hora de digitar, tomar todos os cuidados possíveis aí com esses detalhes. Então, tá aqui, ó.
Primeira condição analisada. Segunda condição analisada. As duas têm que ser verdadeira para ele dar a resposta verdadeira. Caso uma das duas falhe, ele vai dar a resposta falsa. Então tá aqui, ó. Ele é maior e tem mais de 1,70. Então está escalado para jogar. Aqui no caso, ele é maior, mas ele não alcançou a altura que é requisito para ele jogar no time. Então tá aqui, ó. É maior, ele tem mais de 1,70. Então está funcionando direitinho a nossa função. Então aqui, ó, menor, ele tem altura, mas ele não tem idade. Então não escalado. Ok? Vamos ver uma outra situação aqui. A função CE. Função C. Então eu tenho aqui pessoal do RH, onde eles precisam contratar uma pessoa que possua carro e more no ABC. Então deixa eu trocar aqui alguns, porque senão não vai dar nenhum satisfatório aqui. More no ABCD, né? Deixa eu trocar aqui para sim. Trocar aqui para sim, só para dar uns resultados mais satisfatórios. Então ele precisa ter carro e precisa morar no ABCD para ele ser chamado para uma entrevista. Então vamos lá, igual C e vou analisar aqui, ó. Se o que tiver aqui por igual assim, ele tem carro, ponto e vírgula, localidade, onde ele reside. Se aqui for igual A, B, C, D, tanto faz maiúsculas ou minúsculas. Esses espaços que eu estou deixando aqui, pode colocar tudo junto. Né? Não tem problema se colocar ou não espaço, vai dar certo do mesmo jeito. Vou fechar aqui o parênteses da função E, ponto e vírgula. Então, as duas condições analisadas, se forem verdadeiras, vai dar a resposta entrevista, chamar para entrevista. Vamos colocar aqui. Chamar para entrevista. Caso contrário, não qualificado. Então tá aí, ó. Duas condições analisadas. Se as duas forem verdadeiras, vai dar a resposta chamar para entrevista. Se uma delas falhar, é falso, por exemplo, não tem carro, vai dar não qualificado. Ou não mora no ABCD. Então tá aqui, ó. Ele mora no ABCD, mas ele não tem carro, então não qualificado. Não mora no ABCD, também não tem carro. Então mora no ABCD, ó, chamar para entrevista. Tá aí, duas pessoas está apta para entrevista aqui. Então a gente já não precisa chamar a pessoa que não está dentro dos parâmetros. Outra situação, a gente tem aqui uma loja onde o desconto será dado se caso ele for sócio e gastou mais que 1.000. Aí ele vai ter um desconto de 3,22% em cima daquilo que ele iria pagar aqui.
Então, vamos calcular aqui o total, né? Se ele comprou lá 3 TV, cada TV custa 2.100, então vamos fazer uma continha de vezes aqui. Pegar esse valor multiplicado por esse. Puxar aqui a alça de preenchimento. Calculado. Agora vamos ver o desconto em cima desse valor que ele iria pagar. Então, qual que é a condição para ele receber o desconto? Ele precisa ser sócio. E o que ele gastou aqui, ó, tem que ser maior que 1.000. Aí tem desconto. Caso contrário, não terá desconto. Então, vamos lá. Igual C. E. O que tiver aqui, ó, por igual sócio. Então, toma cuidado aí com sócio. Se você colocou acento, tem que colocar acento. No caso aqui, eu coloquei sem acento, então é sem acento aqui. Senão ele pode não achar a condição. A condição pode ser testada erroneamente. Ponto e vírgula. Se o que ele gastou aqui, o total que ele gastou por maior ou igual a 1.000, vou colocar maior ou igual a 1.000, vou dar um desconto para ele. Vou pegar esse valor menos o valor novamente, multiplicado por esse valor que está aqui em cima. Então, deixa eu travar essa célula aqui. Diferença absoluta aqui. Caso contrário, o desconto vai ser quanto? 0 de desconto. Não tem desconto nenhum. Fecha aqui, parênteses da função C. Então, novamente, olha aqui a função E, analisando a primeira condição, analisando a segunda condição, lembrando que pode ser 2 ou mais condições a serem analisadas. Então, se ele for sócio, gastou mais que 1.000, 1.000 ou mais, ele vai ter um desconto. Caso contrário, não tem desconto. É 0 de desconto. Eu vou calcular depois aqui o valor do desconto, né? Então, eu vou tirar aqui, vou deixar só a porcentagem de desconto. Aí eu calculo no próximo. Pronto. Quero saber só quanto que ele vai ter de desconto. Ele vai ter R$ 200 de desconto aqui, 202,86. Ó, como não passou de 1.000, e outra, ele também não é sócio, então 0 de desconto. Então, a conta aqui vai ser o quê? Igual, vou pegar o valor, menos desconto. Eu ia pagar 6.300, vai pagar 6.097. E aí, 649 menos 0, 649. Aqui tem um exemplo da função OU. Então, é bem parecido com a função E. Então, a mesma coisa que a gente fez em cima lá, no caso, pessoal do RH. Ou ele tem carro, ou ele mora no ABCD. Deixa eu trocar aqui. Ele tem carro, ele mora no ABCD. Aqui já dá. Igual C. Ou, se tiver aqui por igual assim, ou o que tiver aqui por igual a B, C, D, e vírgula, chamar para a entrevista. Então, quer dizer, ou um ou outro, ou ele tem carro ou ele mora no ABCD. Ele vai dar a resposta verdadeira.
chamar para entrevista. Caso contrário, não qualifica. Mesma coisa, tá vendo? Só troquei o E pelo OU. O resto, igualzinho. Tá vendo? Ou ele mora no ABCD ou ele tem carro. Então, qualquer um dos dois sendo verdadeiro, ele vai dar a resposta verdadeira. Aqui, ó. Falso, falso. Aquele tem carro, mas ele não mora no ABCD. Então, basta ter carro ou morar no ABCD, chamado para entrevista. E, para a gente encerrar, temos um desafio aqui. A ideia aqui é o seguinte: qual dos três valores é o maior? Então, a gente vai ter que usar a função C composta junto com a função CE. Então, vamos ver como é que fica isso aqui. Igual C. E. Opa. Na verdade, é aqui embaixo, né? Igual C. E. O valor que tiver aqui for maior que o valor que tiver aqui no segundo, ponto e vírgula. Se o valor que tiver aqui no primeiro for maior que o valor que tiver aqui no terceiro, é um ponto e vírgula. Opa, fecha aqui parênteses, ponto e vírgula. O primeiro valor é o maior. Caso contrário, então vou colocar outra função C. Eu preciso agora comparar o segundo valor com o primeiro e com o terceiro. Vou colocar C e segundo valor aqui é maior que o primeiro, ponto e vírgula. Segundo valor é maior que o terceiro, então o segundo valor é o maior. Bom, então a gente já fez o teste, né? Lembra que eu tenho três respostas possíveis. Ou o primeiro é maior, ou o segundo é maior, ou o terceiro é maior. Então, se eu tenho três respostas possíveis, duas função C. E a última vai trazer as duas respostas. Então, se o primeiro não é maior que o segundo, maior que o terceiro, se o segundo não é maior que o primeiro e maior que o terceiro, então só pode ser o terceiro o maior. Então, já coloca a resposta aqui direto. O terceiro valor é o maior. E aí vamos fechar dois parênteses. Da função da segunda função C e da primeira função C aqui. Então, vou colocar aqui alguns valores aleatórios para a gente testar. 2, 3, 4. Terceiro é o maior. Vou colocar aqui 5. Primeiro é o maior. Vou colocar aqui 6. Segundo é o maior. Então, nossa função
C e ficou dessa maneira aí. Então, estou analisando aqui se o primeiro valor é maior, o segundo maior que o terceiro. Depois eu estou analisando se o segundo valor é maior que o primeiro e maior que o terceiro. Então, se nem o primeiro e nem o segundo é maior, só pode ser o terceiro valor o maior. Então, foi isso. Então, estamos todos calculados. Dá uma olhada, dá uma revisada. Pessoal, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Esse é o último dos vídeos da função C. Como eu falei lá no comecinho, na função C a gente tem alguns tipos de função C, que é a função C simples, função C composta, função CE e função CO. Espero que vocês tenham aprendido. Assista o vídeo mais de uma vez. Treinem bastante. E até o próximo vídeo. Próximo vídeo, provavelmente, vamos falar da função PROC-V. Um forte abraço, até mais.